Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Vim contar o meu relato que aconteceu comigo alguns anos atrás. O meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos e moro em Goiânia, que fica em Goiás, e este relato aconteceu comigo em 2015. Em 2015, a minha avó tinha falecido devido a um infarto fulminante, quando ela estava saindo do trabalho. Eu era muito próxima a ela, então chorei bastante. A família toda foi para o velório dela, e como a família era bem grande, o local estava bem cheio, então foi difícil ficar próxima ao caixão. Chegando em casa, eu vi a minha mãe conversando com a irmã dela, que era a minha tia mais velha, pois a minha avó teve 3 filhas. Como era bem curiosa, eu fiquei escutando por detrás da porta. E na conversa escutei claramente a minha mãe falando para minha tia que quando foi tomar água, viu a minha avó a encarando e em seguida a mesma saiu apressada e nervosa. Pois como na cabeça dela estava tentando processar que a minha avó havia falecido de uma hora para outra, a minha mãe achou que pudesse ser a sua mente tentando pregar alguma peça. E a minha tia, ao ouvir o que minha mãe havia dito, falou para minha mãe rezar por precaução. A minha mãe não sabia muito bem rezar, então acabou ignorando o que a minha tia tinha falado. Porém, a minha mãe acreditava e ainda acredita em Deus, apesar que ela não sabia muito bem rezar, porque tinha bastante tempo que ela não ia na igreja. E também ela não tinha nenhuma religião na época. Depois de 2 a 3 meses após o falecimento da minha avó, então meu padrasto viajou para o Mato Grosso para uma oferta de emprego que ele havia recebido para ganhar o dobro de salário que ele ganhava. Então fiquei sozinha em casa com a minha mãe por alguns dias, e até aí de boa. Eu e a minha mãe saíamos para passear por diversas vezes, para não ficarmos sozinhas em casa, até mesmo para nos divertirmos um pouco. Até que certo dia, quando chegamos em casa, depois de uma das nossas saídas, nós havíamos tomado banho, foi então que o meu padrasto me enviou uma mensagem. Eu perguntei o que ele queria, pois afinal não era à toa que ele iria estar me enviando mensagem naquelas horas da noite. Foi então que ele falou que tinha visto a minha avó. Quando eu li isso, eu confesso que me deu um arrepio daqueles. Então eu perguntei de que jeito ela estava e se ela queria passar alguma mensagem para a gente. Porém, ele disse que levou um susto muito grande quando ela apareceu. Não que ele tenha medo, porque ele sempre vê esses tipos de coisas do mundo espiritual desde quando era pequeno. Então ele já estava bem acostumado com tudo aquilo. Porém, ele me disse que ela estava muito feia, com os cabelos todo bagunçado, a roupa toda preta e o rosto dela não dava para ver, porque havia uma sombra nela que tampava todo o rosto. Então ele fechou os olhos para não olhar nos olhos dela, para ela não entrar nele, e começou a rezar, e ela saiu de lá logo em seguida. Então eu o indaguei, porque ele não tentou falar com ela para ver o que ela queria, porque ela poderia estar perfeitamente tentando se comunicar para falar algo importante para a gente. Ele então falou que aquilo certamente não era a minha avó. Ele disse que aquilo era algo maligno, pois a minha avó era uma pessoa muito boa com todos, e quem quer o bem não aparece daquela forma. Então ele me disse para tomar cuidado aqui em casa, e que se por acaso eu visse a minha avó, não era para eu olhar nos olhos dela, pois ela poderia facilmente entrar em mim. Ele disse ter avistado a minha avó por umas 4 vezes, e sempre ela aparecia com um vestido vermelho preto, mas ele disse que foi apenas uma vez que ela apareceu e que ele realmente sentiu que era ela, pois ela não estava com uma sombra no rosto, e que realmente ele sentiu que era minha avó, e ela disse para ele: "Cuide das minhas meninas", e desapareceu logo em seguida.
Porém, essa foi a única vez em que ele sentiu que era ela de verdade, pois das outras 3 vezes em que ela apareceu, ele falou que não era ela, e sim algo demoníaco tentando se passar pela minha avó. Depois disso, ele nunca mais viu a minha avó e graças a Deus eu também não a vi, pois eu espero que ela esteja descansando em paz. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Na minha adolescência, eu gostava de baile funk e hoje em dia, já no auge da minha meia-idade, eu sou fã de rock, porém aquele dos anos 80 ou 90 e de algumas bandas dos anos 70 também. Porém, anos atrás, eu passei por uma situação que eu nunca mais quero passar e nem desejo para o meu maior inimigo. Vivo em Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro. Onde moro fica bem próximo a uma serra, no qual acredito ter dado origem ao nome desse belo bairro. Eu adoro rock e sempre que posso, vou a eventos com esse tema. O roqueiro sempre foi visto por muitos com maus olhos, sendo chamados de baderneiros, arruaceiros, brigões e até mesmo satanistas. Mas ainda bem que o funk conseguiu nos superar nessa negativa da opinião alheia. Na época em que eu era um adolescente, eu escutava algumas histórias sobre um homem que vivia solitário na metade da subida da serra e que descia quase toda semana pelo menos um dia para ir a um centro espírita que tem aqui na minha rua. Esse centro era um local que recebia muita gente e onde aconteceram muitas coisas estranhas. Um dia, eu e os meus amigos brincávamos na rua durante a noite e de repente ouvimos um som que jamais havíamos ouvido antes. Parecia o som de um boi gritando, berrando muito alto, e em seguida as pessoas saíram de lá com expressão de pavor, entraram nos carros e foram embora logo em seguida. Isso nos dava muito medo lá da rua. Imagina quem estava ali dentro assistindo tudo. Muitos chegavam a dizer que ali as pessoas faziam rituais de magia no local, porém eu nunca acreditei nessas coisas, nem em magia e nem em seres como Cuca ou Saci e outras coisas do tipo. O local do centro era muito fechado, da rua não se via nada do que acontecia lá dentro. Os muros eram bem altos com cacos de vidro por cima e um portão de madeira maciça com algumas pagas em cima. Já aconteceu algumas vezes da gente estar ali brincando na rua enquanto as sessões aconteciam na parte de dentro e alguma coisa dava golpes muito fortes naquela porta, como se quisesse sair para a rua. Era uma coisa muito estranha. Ouvíamos o batuque dos atabaques e as pessoas entoando cantos. De vez em quando, um bicho gritava com tanto ódio que não sabíamos o que ou quem era. Na verdade, ninguém sabia ao certo o que acontecia lá dentro, mas definitivamente não parecia ser uma macumba como as outras. Com certeza era algo muito diferente. Certo dia, estávamos novamente ali na frente, brincando e sentados no meio-fio, quando começaram as batucadas, até que de repente, um homem saiu daquele portão vestindo roupas vermelha e preta. Ele veio em nossa direção e pediu educadamente: "Boa noite, crianças. Será que vocês podem brincar um pouco mais distante daqui da frente, até a sessão terminar, por favor?" Olhamos uns aos outros e, sem entendermos nada do que estava acontecendo, fomos nos levantando e saindo. Naquele dia, eu pude perceber que não houve gritos de animais, apenas cantos e batuques, e achei tudo muito estranho. O mais interessante é que nessa ocasião não vimos o homem que morava na serra entrar como sempre víamos, mas nunca o vimos sair. Os meus amigos contavam que os pais deles diziam que aquele homem que morava na serra tinha uma maldição
e que precisava completar uma sina para não viver o resto da vida como um bicho na mata. Dizia-se também que ele não podia viver na sociedade, pois nas sextas-feiras ele se misturava com os animais da mata e se transformava em bicho também. Para dizer a verdade, eu nunca acreditava naquelas histórias. Eu falava que tudo era conversa fiada e que não existiam esses tipos de coisa e que os adultos só falavam isso para tentar nos assustar ou também para tentar fazer com que obedecêssemos a eles. Os anos foram se passando, até que chegou um dia, eu com os meus 18 anos, ainda estava muito curioso para saber como era dentro daquele terreiro. Em uma noite, fui pela rua de trás para ver se a visão de lá de dentro era melhor. Subi no muro de uma casa vizinha e fiquei observando por entre os galhos de um pé de goiaba. O que eu vi ali foi algo de embrulhar o estômago, ao ver várias bacias de barro com cabeças de animais mortos, como bois, cabras, bodes e até galinhas da Angola. Onde eles faziam as sessões, havia também uma imensa imagem de um lobo ou cachorro com olhos vermelhos. Eu cheguei a pensar comigo mesmo, será porque eles sacrificavam tantos animais? Peguei então algumas goiabas e desci, em caso alguém me flagrasse espiando. No dia seguinte, voltei à goiabeira para ver se havia alguém fazendo algo naquele terreiro. Mas no local das oferendas estava tudo escuro, e foi quando eu vi um cachorro muito grande, com olhos que brilhavam muito e refletiam um brilho intenso e vermelho, como se fosse luz própria. No escuro, em direção ao local daqueles animais mortos, ele começou a devorá-los, com uma fome de quem não comia há semanas. Dava para se ouvir de longe os ossos se quebrando pelas poderosas presas daquele grande cão negro. Quando eu já ia descendo bem devagar para não chamar a atenção do animal, eu acabei quebrando um dos galhos, mas rapidamente me segurei no outro. E quando eu olhei para o cão, ele vinha diretamente para mim. Eu senti o meu corpo gelar de tanto medo e desci o mais rápido que eu pude e em seguida eu corri para minha casa mais rápido ainda. Tranquei-me no meu quarto e naquele dia foi difícil dormir, porque toda vez que eu fechava os meus olhos, a imagem daquele cão do inferno vinha em meu pensamento. Anos se passaram e tudo continuava na mesma, menos eu, pois eu já era um rapaz bem mais maduro, ainda gostava das coisas do rock, usando muito preto e apetrechos característicos do estilo. Eu trabalhava firme durante a semana e nos finais de semana ia para todo tipo de balada de rock, incluindo Rock em Rio. E foi lá que eu conheci a Manuela, uma ruiva linda, e logo que eu a vi, me apaixonei perdidamente. Por acaso ela também era de onde eu morava. Nos conhecemos e acabamos ficando. Na volta para casa, ela disse que morava bem próximo a mim. Na verdade, morava em uma rua depois da minha. Perguntei a ela como eu nunca tinha visto ela antes, pois conhecia quase todo mundo em Serra da Cruz, onde eu nasci e fui criado. Ela então me disse que não saía muito de casa e não tinha muito contato com os vizinhos. Conversa vai, conversa vem, trocamos alguns beijos e eu acabei mencionando sobre o homem da serra e se ela já tinha ouvido falar dele também. Ela disse que sim, que sabia de coisas estranhas a seu respeito, e teve uma vez que ela estava vindo da igreja com a sua mãe e viu algo muito estranho. Ele estava descendo a rua após sair da mata e quando ele as viu entrando no portão de casa, o mesmo voltou de onde havia saído, só que dessa vez ele se movia como um quadrúpede em 4 patas. O que mais impressionou foram os seus olhos, que pareciam brilhar como a de um gato. Eu compartilhei com ela o que eu já havia visto também, e ela ficou impressionada com todos aqueles acontecimentos relacionados a uma só pessoa. Ela então me disse que achava que aquele homem se transformava em um bicho. Eu nunca acreditei nessas coisas,
Mas com tudo que já tinha visto e ouvido até aquele momento, eu já não tinha dúvida de mais nada. Realmente aquele homem tinha algo de estranho. Ficamos namorando até tarde na praça e depois fui levá-la em casa, me despedi dela e fui embora. Quando eu virei na esquina da rua de onde ela morava, eu escutei um estrondo muito alto. Era um transformador de energia que havia explodido e deixando quase todo o bairro às escuras. Eu caminhava em direção à minha rua e só via a escuridão e um silêncio que atiçou um pavor que parecia uma premonição. Então fui dando um passo de cada vez com toda a cautela, pois eu não enxergava nada à minha frente. E foi aí que eu tive a ideia de iluminar o caminho com o celular que eu tinha. Ao acender a tela, eu pude ver bem o meu trajeto, e quando eu estava a cerca de uns 100 metros de casa, eu comecei a ouvir uns gruídos e rosnados que vinham na direção do fim da rua. Eu cheguei a tentar iluminar com a luz do telefone, mas ela alcançava no máximo uns 2 metros. Eu não conseguia ver o que era o autor daqueles estranhos gruídos. Por alguns segundos, um silêncio de arrepiar havia tomado conta de mim. Porém, quando eu estava me acostumando com aquela ligeira tranquilidade, um urro estrondoso e medonho e rouco arrepiou todos os pelos do meu corpo. Era algo que eu nunca havia escutado antes. Parecia que aquela coisa estava do meu lado e, pelo som, parecia ser uma coisa gigantesca que tinha muito ódio. Aquela coisa parecia se aproximar a cada vez mais de mim e me rodeava o tempo todo ao invés de parar. Todo aquele terror me fazia andar ainda mais rápido, ainda mais naquela imensidão daquela treva. Quando eu travei as pernas, alguma coisa soltou um bafo quente, como se passasse correndo muito rápido por detrás de mim e deixou um cheiro podre no ar. Quando eu olhei para trás, eu não vi nada e o meu telefone apagou logo em seguida. E quando eu apertei a tecla para tentar acendê-lo novamente, ele simplesmente não quis mais acender. Foi aí que eu tive a certeza de que naquele dia eu não passaria. E de repente eu vi 2 olhos incandescentes que vinham em minha direção, piscavam e faziam aqueles sons escabrosos. Aquele par de brasas se aproximou de mim muito rápido e logo subiu um fedor insuportável de enxofre com carniça que parou a uns 3 metros de mim. Na hora eu paralisei, pois tamanho era o medo que eu sentia. O demônio se ergueu de pé e mais uma vez veio andando em minha direção. Eu comecei a sentir o bafo do monstro podre. Eu escutava o barulho da baba caindo no chão. Ele ficou alguns segundos me encarando e aquilo, com seus quase 2 metros de altura, deu um urro ensurdecedor, o que me jogou no chão. Eu botei as mãos cobrindo as orelhas para amenizar aquele pavoroso som. Levantei apavorado e comecei uma corrida desesperada para salvar a minha vida. Assim que atravessei a esquina da minha rua, a energia elétrica voltou. E quando eu olhei para trás, cadê aquele demônio? Ele simplesmente não estava mais lá. Até hoje, não sei se foi real tudo aquilo, mas sinto até hoje em dia a mesma sensação toda vez que conto ou lembro dessa história. Depois desse dia, nunca mais vi aquele senhor da serra e nunca mais consegui tirar essa memória da minha cabeça. Foi uma verdadeira visão do inferno.